Quinta-feira, dia 8 de dezembro. Personificações e outras aparições. Estamos estudando aqui textos do Espírito de Profecia que falam sobre os enganos do tempo do fim. E hoje, o primeiro texto que nós vamos ler está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, e é uma advertência muito importante para nós, queridos irmãos e queridas irmãs. Vejam só o que a irmã White escreveu. Iludidos mortais adoram os anjos maus, acreditando que eles sejam os espíritos de seus queridos mortos. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, essas pessoas estão iludidas. Não quer dizer que essas pessoas saibam de fato aquilo que está acontecendo, elas estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas por aquilo que elas veem, por aquilo que elas ouvem, por aquilo que elas percebem, pelas experiências que elas estão vivendo. Porém, elas não têm o conhecimento da palavra de Deus para entender que aquilo é um engano. E essas pessoas, queridos irmãos e queridas irmãs, precisam de ajuda, precisam de esclarecimento, precisam de receber a verdade com amor, não é? Que nós consigamos passar essa verdade com amor, com sensibilidade para essas pessoas. E aí o texto continua dizendo assim: a palavra de Deus declara expressamente que os mortos não têm mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os espiritualistas dizem que os mortos sabem tudo o que se faz debaixo do sol, que eles se comunicam com seus amigos na terra, dão valiosas informações e realizam maravilhas. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Está escrito na palavra de Deus em Salmos, capítulo 115, verso 17. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, nós vemos aqui como que as coisas entram numa contradição explícita. Assim como foi com Eva lá no Éden, Deus nos dizendo em sua palavra que nós morremos e ficamos inconscientes, e os enganos de Satanás dizendo que nós não morremos, que tem algo em nós que não morre, e que nós ficamos conscientes após a morte, que ainda podemos influenciar este mundo. Queridos irmãos e queridas irmãs, que nós possamos enxergar essa contradição clara da palavra de Deus, né? Na verdade, Satanás contradizendo a palavra de Deus, não que a palavra de Deus se contradiga em si mesma, né? Mas Satanás contradizendo a palavra de Deus através de ensinos que ele traz aí em outros tipos de religião. E não só dentro de outras religiões, dentro do cristianismo também, quando as pessoas creem na imortalidade incondicional da alma, isso também é um engano de Satanás, querido irmão, querida irmã. E como sendo engano, novamente eu gostaria de frisar, as pessoas que são enganadas não sabem que estão sendo enganadas. E por isso nós precisamos nos compadecer delas, precisamos abrir os olhos delas de alguma forma, através da pregação do Evangelho, através de falar a verdade com respeito, mas de falar a verdade, queridos irmãos e queridas irmãs. E não simplesmente nos conformarmos de que essas pessoas, elas acreditem e nós não façamos nada para ajudá-las. Bom, e o texto continua dizendo assim: transformado em anjo de luz, Satanás atua com todo o engano de injustiça, como está escrito ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 10. Aquele que pôde tomar o Filho de Deus, feito um pouco menor do que os anjos, e colocá-lo no pináculo do templo, e levá-lo a uma elevadíssima montanha para apresentar diante dele os reinos deste mundo, é capaz de exercer seu poder sobre a família humana, grandemente inferior ao Filho de Deus em força e sabedoria, mesmo depois de se haver ele revestido da natureza humana. Vejam só, ela está abrindo nossos olhos aqui também para o fato de que Satanás ele tem poder. E com o poder que ele tem, vejam o que ele fez com Jesus durante a tentação do deserto. Ele levou Jesus para um lado, levou Jesus para o outro, tentou Jesus, levou Jesus até um ponto muito alto. Queridos irmãos e queridas irmãs, se ele tem poder para fazer isso com Cristo,
o que ele não tentará fazer conosco? Que nós possamos nos lembrar disso. E agora, nós vamos ler um próximo texto aqui que está no livro Atos dos Apóstolos e diz o seguinte para nós: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, declarou Paulo, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, como está escrito ali em Efésios capítulo 6, verso 12. Até o fim dos tempos haverá conflito entre a Igreja de Deus e os que estão sob o controle dos anjos maus. Os cristãos primitivos foram chamados muitas vezes a enfrentar face a face os poderes das trevas, e mediante a perseguição e o engano, o inimigo se esforçava por fazê-los desviarem-se da verdadeira fé. Nesse tempo, quando o fim de todas as coisas terrestres está se aproximando rapidamente, Satanás faz desesperados esforços para enganar o mundo. Está arquitetando muitos planos para ocupar as mentes e distrair a atenção das verdades essenciais à salvação. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu gostaria de frisar isso novamente. Vejam a estratégia de Satanás: ocupar as mentes, distrair a atenção das verdades essenciais à salvação. O que nós temos visto, o que nós temos ouvido, aonde está o nosso foco hoje? Será que está na volta de Cristo, na salvação em Cristo, na pregação do Evangelho? Ou será que ele está distraído por outras atenções aí? Será que temos ocupado a nossa mente com conteúdos, seja pela leitura, pelo que nós assistimos, pelo que nós ouvimos, com conteúdos que nos aproximam de Deus, ou por conteúdos que nos afastam de Deus e que ainda são um veículo para propagar enganos de Satanás, como, por exemplo, essa questão da alma imortal, do espiritualismo aí, né? Da comunicação com os mortos. Queridos irmãos e queridas irmãs, que nós possamos prestar muita atenção em relação a esse ponto. E o texto continua dizendo assim: em cada cidade, seus agentes estão ativamente organizando em partidos todos os que se opõem à lei de Deus. E aqui, o que eu entendo, querido irmão, querida irmã, que ela não está falando de partidos políticos, está organizando em grupos. Então, um grupo tem uma afinidade com alguma coisa que se opõe à lei de Deus, esse grupo se junta. Aí tem um outro grupo que tem uma afinidade com outra coisa que se opõe à lei de Deus, e esse grupo vai se juntando também. E vejam só o que ela vai continuar dizendo. O arqui-enganador está em atividade para introduzir elementos de confusão e rebeldia, e as pessoas estão sendo possuídas de um zelo sem entendimento. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, não tem tudo a ver com o que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje? As pessoas se colocando aí em uma posição de rebeldia, uma posição de protesto, em várias áreas, com um zelo ali muito forte, mas muitas vezes sem entendimento da realidade, queridos irmãos e queridas irmãs, sem entendimento da palavra de Deus. E aí, isso gera confusão, isso gera separação, isso gera inimizade. É verdade que existem causas que precisam ser defendidas. Eu não estou dizendo isso aqui, queridos irmãos e queridas irmãs. Existem causas muito importantes que precisam ser defendidas. Causas de pessoas que estão sendo oprimidas, que estão sendo violentadas. Isso é importante. No entanto, muitas vezes nós estamos defendendo as coisas sem conhecer a palavra de Deus. Então, que nós possamos nos atentar a isso, não é? E aí agora, para finalizar, vamos ver o último texto de hoje, que está na meditação matinal Este Dia com Deus, do dia 26 de outubro, e que diz o seguinte para nós: decidido a apagar a imagem de Deus no homem, Satanás empenha o máximo esforço para manter Deus fora de vista. Vejam só o que Satanás quer fazer. Ele está decidido a apagar a imagem de Deus no homem. Ele quer tirar todos os traços de caráter de Deus
do ser humano. Vejam só. Então ele se empenha para isso. E o texto continua dizendo: ele não age abertamente, mas em segredo, misturando o humano e o divino, o suposto e o genuíno, procurando assim causar confusão e angústia. Mas a misericórdia divina é revelada com o poder proporcional para frustrar essa atuação perversa e trazer à luz os propósitos ocultos do inimigo. O povo de Deus deve dar audacioso e decidido testemunho em favor da verdade, desdobrando os propósitos de Deus pelo depoimento da escrita e da voz. Num lugar após o outro, eles devem proclamar a mensagem da palavra de Deus, despertando homens e mulheres para que compreendam a verdade. Há uma realidade na sólida doutrina. Ela não é como um vapor que se dissipa. A luz deve resplandecer da palavra de Deus. Deus convida seu povo a aproximar-se dele. Que ninguém se interponha entre ele e seu povo. Cristo está batendo à porta do coração, buscando entrada. Você o deixará entrar? E aí, querido irmão, querida irmã, Jesus está batendo hoje na porta do meu e do seu coração e na porta do coração de todas as pessoas desse mundo. Será que nós vamos deixar entrar? Às vezes as pessoas nem sabem que Jesus está batendo. Precisamos falar para elas: olha, Cristo está batendo na porta do seu coração. Mas em primeiro lugar, precisamos deixar Ele entrar no nosso coração. Precisamos deixar Ele nos convencer daquilo que está errado na nossa vida. Precisamos deixar Ele nos transformar com o poder dEle, para que então nós levemos essa esperança para as outras pessoas. Precisamos comprar as coisas que Jesus nos oferece. Ali em Apocalipse capítulo 3, o ouro refinado pelo fogo, não é? Da fé, do amor. Precisamos comprar as vestes brancas para cobrir a nossa nudez, para cobrir as nossas faltas. E essas vestes brancas são a justiça de Cristo. Precisamos aceitar que Jesus, Ele não errou, que Ele é o nosso Salvador. E reconhecer que nós erramos e precisamos dessa salvação. E também precisamos comprar o colírio do Espírito Santo, que Ele vem aqui nos guiar em toda a verdade, nos ensinar as coisas que estão escritas na Palavra de Deus, vem abrir os nossos olhos para os enganos. Que hoje nós possamos comprar isso de Cristo pela graça de Deus e que hoje então nós possamos viver essa experiência e então sair para levar isso para as outras pessoas. Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e para você, querido irmão, querida irmã. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.